Nesse vídeo nós vamos falar sobre o quarto capítulo do livro sobre psicologia ambiental. Sejam todos bem-vindos! Nesse capítulo nós vamos começar iniciando sobre o espaço privado, sobre aquela pessoa em específico, sobre si em específico e um ambiente que é basicamente só seu ali, algo que você pode moldar com as suas características e aliamente com o seu jeito de pensar. Nesse capítulo nós veremos as pesquisas sobre o maior bem-estar pessoal seu, o seu individual psicologicamente e como esse ambiente vai moldar o seu caráter. Inicialmente falando de espaço privado, o espaço privado é um ambiente onde um grupo de pessoas vão viver uma certa relação de intimidade, como por exemplo, o exemplo mais básico é a sua própria casa. São ambientes em que vão mudando o seu caráter e a sua personalidade ao longo do tempo que você vive ali, e é um ambiente que você acaba moldando ele conforme as suas necessidades, conforme o seu bem-estar, conforme aquilo que você representa. Em modo geral, nós vamos começando falando do habitat, ou seja, o seu próprio lar, aquele ambiente em que você se sente protegida, onde você chega de um dia cansativo e fica naquele ambiente, onde muitos pesquisadores até dizem que não é apenas um espaço geográfico, mas sim um espaço mental, algo muito além do físico em que tocamos, mas sim onde você sente um bem-estar e afetivamente, emocionalmente, paz. Para os estudiosos, há 5 aspectos que tornam um habitat em um lar, sendo eles centralidade, continuidade, privacidade, expressão individual e, claro, a sua própria identidade. Onde o que é mais importante não é o toque, e sim os sentimentos. Então, antes de tudo, nós vamos começar falando um resumo básico sobre cada um desses tópicos. Inicialmente, começando a falar da centralidade, é o início de tudo. É o enraizamento da sua família, é desde o início da etapa da sua vida. Assim como a ligação afetiva que você tem por aquele ambiente e pelas pessoas que constituem ele. Assim como a continuidade é a continuação desse desenvolvimento, desse afeto, desse carinho que você tem por esse ambiente, onde você vai percebendo que ele é um lugar seguro e tranquilo para si. E assim, continuamente, vem a intimidade que você vai criando naquele ambiente, o relaxamento, a calma que você simplesmente anda e denomina por aquele ambiente, assim como a relação que você acaba criando naquele ambiente, seja escolaridade, trabalho. E mesmo sem perceber, você acaba colocando a sua própria identidade, seja diretamente ou indiretamente, nesse ambiente. Você acaba fazendo parte da modelagem dele e, consequentemente, a forma como você vai se sentir. Bom, pessoal, ainda continuando aí sobre o lar, falando sobre o lar, vamos falar aqui sobre a apropriação, as demarcações e a gestão da intimidade, que é fator importante dentro do lar do que as características da pessoa para ter essa ligação com a habitação que ela tá, né? Bom, já na caracterização do lar, o que a pessoa pode considerar como lar, a gente tem 3 dimensões essenciais, que é a dimensão pessoal, a dimensão social e a dimensão física. Os lugares tidos como lares nem sempre têm uma realidade física. Às vezes, como eu tinha falado antes sobre o acontecido pode fazer com que esse lugar se torne a ser um lar para a pessoa, entende? E essas dimensões, elas fazem uma mistura de experiências, que, por exemplo, na dimensão física, pode fazer com que esse lugar venha se chamar de lar, mas a sua dimensão pessoal, ela já não pode considerar isso, entende? E então tudo depende desses três fatores aí que influenciam isso, essa caracterização do que a pessoa considera o lar. Apropriação. Apropriar é o quê? Processo de apropriar-se do outro, certo? Porém, a gente vai ter aí que o seguinte, a gente tem que pensar como que acontece a apropriação de uma pessoa sobre tal lugar. A gente tem que pensar que o seguinte, quando a pessoa vai se apropriar do lugar, ela tá dando um significado pessoal ao espaço, entende? Então aquilo tá começando a ter um significado para ela. E ela acaba que ela tenha afeto por aquele lugar. Ela tem um certo nível de afeto. Aquela habitação, né?
Então a apropriação é fundamental por causa disso. A pessoa cria um vínculo de afeto e ela dá um significado pessoal para isso, certo? E ela vai em três funções, que é ancoragem, dominação e referência. Bom, a habitação ela desempenha um papel importante durante a etapa da infância da pessoa. O que significa isso? Às vezes, um lugar é construído na memória da pessoa, não como o lugar, suas características, mas sim os acontecidos que tiveram lá. Por exemplo, tal pessoa teve um acontecido em um lugar em que teve uma experiência boa ou ruim, e a pessoa vai se lembrar desse lugar pela essa experiência, entendeu? A pessoa se lembra de tal lugar pela experiência que ela viveu. E durante a infância, as experiências marcantes que lembram os lugares, na maioria das vezes vem da sua habitação. Vocês entendem? Então a habitação desempenha um papel muito importante sobre isso, construindo um ponto de referência para a própria pessoa, né? E não e também em todas as etapas do ciclo, não é só na infância. O lugar ele é referenciado pelos acontecidos. Inclusive a habitação principalmente, que é o que mais o livro ressalta. Já na identidade espacial, a gente tem relação pessoa-ambiente, o que é um certo local onde a partir de suas relações que a pessoa constrói, ela cria e o seu laço afetivo construído, né? Já partindo da ligação, ela cria uma identidade sobre aquele local, certo? Agora já adentrando aqui nos espaços de trabalho. Bom, como tinha citado anteriormente, os espaços de trabalho, assim como o seu espaço residencial, têm influência direta no seu desempenho, no seu progresso individual, certo? Mas nos espaços de trabalho, a gente também consegue ver outras coisas, outros vetores, que nem uma mensagem do local onde trabalha. Através do seu espaço de trabalho, você consegue ter mais uma análise sobre a identidade daquele local, certo? Sobre o que fazem, como produzem, tudo isso. E também tem outra influência direta, que é justamente na hierarquia. O espaço de trabalho pode representar a hierarquia em que a pessoa se encontra, entende? Pode representar como que a pessoa tá nesse espaço, o que ela está fazendo, o que ela está exercendo, qual a sua hierarquia, entende?